O Kira de Death Note conseguiu sua fama com as pessoas boas, castigando criminosos de uma forma massiva, conseguindo se tornar o deus do novo mundo para algumas pessoas, mesmo após a sua morte. Mas essa vilã que irei mostrar conseguiu se tornar o Kira da Deep Web, o Kira do submundo, com uma deusa imortal e uma entidade em que todos podem se tornar assim como ela. E essa é a Pumpkin Night. Antes, ela era apenas uma garota comum, chamada Naoko, mas com estilo extravagante e um jeito muito exagerado de agir, falando e andando como uma garota fofa de anime na frente de todos, usando em sua cabeça um laço muito maior do que deveria. E por causa de sua aparência e suas ações estranhas, ela sofria bullying de seus colegas. E o garoto que ela gostava, chamado Kazuya, ficava apenas observando tudo acontecer, sem interferir ou ajudar, escondendo seus sentimentos. E essas agressões contra Naoko só ficaram cada vez piores, e ninguém ajudava ela de seu desespero, até que essas brincadeiras foram longe demais. Um dia, numa festa de Halloween na escola dela, ela seria declarada a Rainha Abóbora, e usar uma abóbora em sua cabeça por ser declarada a mais fofa de todas. Porém, era tudo uma armadilha, porque quando ela colocou aquilo na cabeça, vários pequenos explosivos foram ativados dentro da abóbora, fazendo seu rosto queimar e seu cabelo entrar em chamas, queimando toda a sua cabeça. E as pessoas ficaram assistindo e rindo dela, apesar de não saberem o que estava realmente acontecendo do lado de dentro daquela abóbora. Apenas os culpados sabiam, apenas percebendo depois que seu rosto ficou todo deformado e desfigurado. E mesmo ela tentando falar quem eram os verdadeiros culpados, ninguém quis acreditar nela. E por isso, a Naoko foi internada em um manicômio e trancada por toda a sua vida, desde essa época de escola, com seu rosto irreconhecível. Mas quando ela descobriu que tudo aquilo foi organizado para que ela fosse presa no manicômio, ela decidiu se vingar, se tornando a Pumpkin Night. E ao contrário de Kira, ela não usou algum objeto ou poder especial. Ela decidiu fazer tudo com suas próprias mãos, utilizando facas, armas e derramando todo o sangue de seus inimigos que estavam no caminho até a sua vingança. E para isso, ela colocou uma abóbora de Halloween em sua cabeça, com um enorme laço acima dele, assim como ela costumava usar. E para escapar dali, ela matou todas as pessoas que trabalhavam no manicômio, cada uma delas de uma forma brutal e sangrenta, colocando galhos em suas gargantas, rasgando seus corpos e perfurando seus corpos inteiros de uma maneira agressiva e com uma expressão psicopata em seu rosto. E ela começou a se declarar a Pumpkin Night, como uma referência àquele dia em que arruinaram sua vida e o seu rosto, determinada a pegar cada um de seus agressores e massacrar todos eles um por um. E para isso, ela criou uma conta falsa com seu novo nome e seguiu todos os seus antigos colegas que a torturavam e faziam bullying com ela, avisando que estava na hora deles morrerem, começando sua vingança um por um com uma garota que foi brutalmente esfaqueada dentro de sua própria casa. E após ser enganada e ficar com medo da Naoko e de sua própria morte, teve seus olhos arrancados por uma colher afiada
antes mesmo de saber pelas notícias e por um de seus amigos que a Naoko havia escapado do manicômio em que estava presa. E essa garota, antes de saber de tudo, foi morta logo depois em um pequeno acidente, sendo atropelada por um caminhão e ficando presa abaixo das rodas e das partes do veículo, servindo como um aviso de que ela foi a primeira, mas não a última, fazendo sua próxima vítima no funeral da primeira garota, conseguindo pegar a amiga dela e torturá-la, depois de matar quem pudesse ficar no caminho de sua vingança, torturando ela e quase a queimando até a morte dentro do mesmo caixão de sua amiga, sobrevivendo por muito pouco antes da Naoko voltar novamente e matá-la eletrocutada junto de toda a equipe médica que estava tentando salvá-la. E depois de ter sua máscara e sua aparência descobertas pela polícia, ela se tornou a sensação do momento. Uma assassina em série, sem coração e sem piedade, que executava todos que se colocassem em seu caminho e aqueles que fizeram mal a ela, fazendo incontáveis vítimas, incluindo policiais e pessoas comuns. E quando ela estava prestes a concluir a sua vingança, ela revelou a verdade para todos, transmitindo a confissão de um dos culpados para todas as pessoas, de que, na verdade, eles colocaram ácido sulfúrico dentro daquela abóbora junto dos explosivos, e foi aquilo que derreteu todo o seu rosto. E o culpado admitiu que fez tudo aquilo apenas por mera diversão junto de seu amigo, para que eles nunca mais pudessem ver o rosto dela novamente. E tomada pelo ódio, antes que matasse ele por tudo que fez, ela foi pega por outro colega, enquanto Kazuya, aquele quem ela gostava, finalmente tentou ajudar, mas acabou na mesma situação que ela. E o pai do garoto, que fez tudo aquilo, controlava a cidade e que foi o culpado da Naoko ser internada, ajudou a jogar os dois em uma construção alta que ficaria cheia de concreto no dia seguinte, onde ninguém ia encontrá-los para contar a história. Porém, antes de jogá-los naquele penhasco, ela começou a gritar e falar com uma voz apavorante de que ele nunca vai ser perdoado e que ela vai rastejar para fora do inferno e fatiar cada um deles pedaço por pedaço, e que todos eles vão morrer porque a volta dela é inevitável, e de que ela é a invencível Pumpkin Night, porque ela não é humana e vai voltar quantas vezes for preciso, gritando com uma maluca psicótica, o que deixou todos assustados e com medo, apavorados do que ela realmente seria capaz, apesar de estar à beira da morte, sendo assim arremessada com Kazuya, morrendo empalada por ferros de construção que estavam através de seu peito e sua barriga, deixando suas últimas palavras e desejos com o Kazuya, e que eles poderiam ter sido felizes como sempre quiseram se isso não tivesse acontecido. E ao sair de lá, Kazuya ficou tão louco quanto a Naoko, se tornando o mais novo Pumpkin Knight, seguindo com a vingança de Naoko em seu lugar, tornando esse nome ainda mais famoso mesmo após a morte da Naoko, que agora estava enterrada a 7 palmos do chão. Assim, o Kazuya conseguiu matar cada um dos outros que ainda estavam vivos, os culpados e o homem que comandava a cidade por todos os seus pecados, que foram queimados em seu próprio carro e depois decapitado para mostrar sua cabeça a
todos, marcando o que ele havia feito. Dessa forma, o submundo da sociedade, as pessoas na Deep Web, criminosos, a escória do mundo e aqueles mais menosprezados começaram a adorar a Pumpkin Night, ao ponto dela se tornar sua deusa e sua ídolo. Mas não apenas a Pumpkin Night, até mesmo a Naoko, e eles obtiveram até informações da polícia para saber mais da vida de Pumpkin, fazendo todos se apaixonarem por ela ao ponto de serem obcecados e apoiarem seus atos, porque ela, apesar de tudo, alcançou a sua vingança e o mundo passou a amar ainda mais ela quando suas palavras se tornaram verdade e ela conseguiu voltar à vida mesmo com aqueles ferimentos e estando enterrada durante uma semana inteira, dizendo que ela se tornou a mensageira da morte para se vingar dos mortos que tiveram mortes injustas, cavando para fora de sua cova e sendo salva por um de seus seguidores, que também havia como um anjo puro, que veio para livrar o mundo de sua sujeira e impureza através de seus massacres. E mesmo quando outras pessoas tentavam matá-la ou impedi-la, como o governo, sempre havia algum apoiador dela para ajudar, mesmo em meio do próprio exército do governo que foi formado especialmente para enfrentá-la. Tudo que ela é capaz de fazer, tudo para que ela pudesse ter o seu final feliz com o Kazuya, que ainda estava vivo, sendo então a deusa do submundo e da Deep Web após a sua morte, e agora em vida, depois de quase ressurgir das cinzas. Assim como Kira também fazia se livrando dos criminosos, se tornando o deus Kira para alguns mesmo após ser morto e desmascarado. Mas ao contrário dele, a Pumpkin fez justiça com suas próprias mãos banhadas de vermelho sangue em uma das obras mais violentas e interessantes que eu já vi até hoje. Com certeza, uma vilã que merece mais reconhecimento, apesar de ser quase a heroína do mangá, conseguindo cativar todos os leitores. E pretendo trazer ainda mais mangás assim para o canal, incluindo sobre personagens de horror que vocês tanto gostam. Então se inscrevam no canal e deixem um like para esse vídeo alcançar ainda mais pessoas e vocês receberem ainda mais vídeos toda semana.